Bom dia, senhores torcedores do canal Célio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava pensando, te vendo alguns YouTube falar e também estava pensando. Essa semana os dirigentes fluminenses foram pegos de surpresa, né, com a eliminação da Copa do Brasil, né, da decisão da Copa do Brasil. Todo mundo pensava do Fluminense passar pelo Vasco. O time do Vasco é bem inferior ao Fluminense. Mas o time do Fluminense, na minha opinião, estava muito cansado. Você vê que o Samuel Xavier ali do lado dele foi uma avenida Samuel Xavier. O Guga depois, quando entrou no lugar dele no segundo tempo, entrou melhor. Eu acho que o Fluminense tem um time, mas não tem um elenco, né? Os reservas não são bons, o Zubeldia segura o máximo que pode para fazer substituições. Porque não tem quem colocar que mantenha pelo menos, mais ou menos o equilíbrio em campo. Então foi mal planejado o elenco para esse ano, né? Aí o Zubeldia depois na coletiva mesmo falou que ele chegou ali, estava em cima, era jogo atrás de jogo, não tinha como testar ninguém. Ele colocou mais ou menos os mesmos jogadores que estavam jogando com o Renato Gaúcho, só fez a substituição de botar o Lúcio Acosta na frente, que deu muito certo, mas também acho que o Lúcio Acosta no final estava cansado. E se vocês repararem, o Fluminense também perdeu vários gols, né? O Serra perdeu um gol que eu não entendi até agora o que ele quis fazer ali. Ele entrou sozinho, em vez de tentar chutar, ele quis driblar, voltar com a bola, perdeu a bola. Se ele faz aquele gol ali, o Fluminense tinha se classificado para a final. Teve o Calói, teve uma chance, teve o John Kennedy também teve uma chance, chutou errado no finalzinho, acho que foi o último lance do jogo. E teve mais um que eu não lembro agora qual foi. O Fluminense teve umas 3 ou 4 oportunidades de liquidar o jogo e não conseguiu. E nos pênaltis, o Canóbio bateu muito mal o pênalti, né? Ele e o John Kennedy bateram muito mal. O Fábio fez o que pôde, mas os jogadores do Vasco bateram bem e os jogadores do Fluminense, o John Kennedy e o Canóbio, bateram muito mal os pênaltis. Então, aí a gente foi eliminado. Agora o Fluminense deve se reunir essa semana ainda, o Zubeldia, né, para ver os jogadores que devem continuar, os que podem ser emprestados, que podem ser vendidos, os que podem ser feitos de troca, né? E agora com a saída do Thiago Silva também, que tem a outra coisa inesperada que aconteceu, o Fluminense tem a obrigação de trazer o Nino, né? Já era para estar correndo atrás. Eu até acho que o Fluminense já está tudo acertado com o Nino e com o Zenit. Deve ser anunciado em qualquer momento o Nino, eu tenho quase certeza disso. E tem que trazer outro zagueiro também, porque era para ser o Nino junto com o Thiago Silva. Se o Thiago Silva saiu, tem que ser o Nino com outro zagueiro, bom zagueiro, né? Não pode ser os zagueiros que estão lá, não. Apesar de o Nino ser ainda for o mesmo jogador que saiu do Fluminense, ele cobre todo mundo, cobre o lateral, cobre o zagueiro do lado esquerdo dele, cobre o lateral esquerdo, cobre o meio de campo, cobre o ataque lá, vai lá e ainda faz gols. Esse Nino, o Fluminense não pode deixar de trazer. O Mário Bittencourt, o Matheus Montenegro, o Nino tem que fazer qualquer esforço em trazer. Ele tem que vir realmente. Esse tem que vir. E tem que trazer outro zagueiro e um centroavante bom. Porque, infelizmente, um dos motivos da gente ser eliminado é que a gente não tinha centroavante. Tinha 3, ao mesmo tempo não tinha nenhum. Que não faziam gols. Pode ver quantos gols os jogadores centroavantes fizeram esse ano. A maior parte dos gols era pelos laterais, pelos meio-campistas, pelos zagueiros. Centroavante mesmo quase não fez gols.
Então o Fluminense tem que ter um planejamento agora, já deve estar encaminhado algumas contratações, tenho certeza disso. O Zubeldia, na coletiva, falou que ia indicar alguns jogadores que ele conhece também, não sei se são brasileiros, se são estrangeiros, mas ele disse que ia indicar alguns jogadores. Então é o momento do Fluminense dar o tiro certo. Um dos tiros, o tiro mais certo que tem que ser é o Nino. Trazer de qualquer forma o Nino. E outro zagueiro também. E trazer o atacante, o centroavante, realmente seja bom. Podia trazer aquele Roger, o Roger que está lá no mundo árabe, Roger Guedes, é muito bom jogador. Está lá no mundo árabe e o Fluminense poderia trazê-lo também. Seria um ótimo reforço para o Fluminense. E outro centroavante também. Agora tem que trazer um meio-campista que o Fluminense pode perder o Martinelli, espero que não, mas pode perder o Martinelli. Eu acho que pro Brasil não tem nem como perder o Martinelli pro Brasil. Se for perder, tem que ser pro exterior, a não ser que seja, por exemplo, dar o Martinelli e trazer 3, 4 jogadores que sirvam pro Fluminense. Vai servir para ser titular, né? Para compor elenco, não. Espero que o Fluminense também, esse ano, que o Zubeldia aproveite melhor o Lescano, no Carioca e tudo, para a gente saber se o Lescano realmente tem condição ou não de continuar no Fluminense. O Lescano, o Lavega e alguns jogadores que estavam sobrando aí que eu não tinha como fazer. E alguns jogadores tinham que sair de qualquer forma. O Manuel deve sair mesmo, que o contrato se encerra agora. Manuel, Keno já era, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. Não era nem para ter entrado em alguns jogos, ele entra, nem número ele faz, porque ele não está jogando nada. Manuel, Keno, Soteldo, quem mais? John Kennedy, o Fuentes tem que sair. Se der até o René também. O Guga parece que tem proposta, não sei se era mentira ou se é verdade, tem proposta. Então o Fluminense e alguns jogadores têm que emprestar ou fazer como moeda de troca, para poder trazer alguns jogadores. Agora o Martinelli tinha que continuar. Martinelli, Hércules, o Nonato, eles têm que continuar. O Lima pode sair também, o Lima também já deu o que tinha que dar. Eu acho que esses jogadores tinha que... o Thiago Silva não, o Thiago... Porra, é tão bom que eu esqueci até o nome dele. Tinha que sair também o outro Thiago. Além do Thiago Silva, o Thiago também tem que sair. O outro zagueiro. Também é horrível. Não pode continuar. E de repente aproveitar alguns meninos que vão voltar, né? Que vão voltar, tem um que vai voltar do Remo, tem outro que vai voltar, eu acho que é da Chapecoense, não, do Juventude. Tem que aproveitar alguns jogadores e até alguns reforços podem vir até de Série B. Na Série B tem bons centroavantes, tem bons jogadores de meio. Tem jogador que vem depois faz sucesso, que vem da Série B. Da Série B não vai dar certo. Dá sim, alguns jogadores dão certo sim. Como a maior parte dos jogadores que fazem sucesso aí saíram de times pequenos também. Isso aí é preconceito, que time de Série B não tem bons jogadores. Tem sim. Às vezes melhores do que alguns que até que o Fluminense pagou uma fortuna e chegou aí no fez nada. Tem jogador que já está acostumado com o Brasil e sabe jogar. Jogador que tu traz de fora, são pouquíssimos que chegam e se dão bem logo no início. Normalmente tem um tempo de adaptação, alguma coisa assim, demora o jogador a se dar bem. Vamos ver quem é que o Zubeldia vai indicar, quem é que o Fluminense vai contratar. Essa semana pode ser que já tenha alguma notícia, algum jogador chegando, porque tem que contratar logo. Os campeonatos começam do início de janeiro. O brasileiro, o Fluminense joga
dia 28 ou 29 de janeiro, a primeira rodada. O Carioca eu acho que é dia 11 que começa. Então tem que ver logo os jogadores. E no Carioca eu achava bom botar no início o Lescano, esse Lavega, alguns jogadores assim que não tiveram chance, para ter chance o Carioca e ver se vão se dar bem, né? Para ver se serve, se não serve. Vamos ver. Agora é período de caça às bruxas. Vamos ver quem é que o Fluminense vai trazer, como é que vai ser. E até o final de semana tem que ter alguma novidade, principalmente em cima do Nino. O Nino tem que ser certo. O primeiro reforço tem que ser o Nino, com certeza. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora, vai ter um período de férias, né? Deve voltar no iniciozinho de janeiro. Deve ter uns 15 dias, 20 dias de férias. Agora vamos falar a segunda parte, que ontem o meu celular deu problema na hora de gravar, não saiu o vídeo completo. Essa segunda parte, todo mundo sabe que eu faço, que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, tive a colaboração de uma sobrinha da minha esposa, né, a Monique, que me ajudou a fazer o canal. Aí o restante eu tenho ido com a cara e a coragem, eu não estou conseguindo fazer quase nada. Mas, para minha surpresa, eu acho que surpresa geral, eu estou tendo bastante inscritos no canal. Bastante em relação ao que eu achei que teria. Pensei de ter uns 50 no máximo. E eu já estou com 685 inscritos. 685 inscritos. Então, eu me empolguei e espero chegar até o final do ano aos 1000 inscritos. Aí eu gostaria de contar com a colaboração de todos. Para quem está inscrito, quem não está e que assiste o canal. Quem está inscrito, por favor, dê o like, compartilhe e peça a todos os seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar também. Quem não tiver inscrito, que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço a todos os seus amigos também que não estão inscritos no canal para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? A segunda parte, que quase todo mundo faz, e eu não sou diferente de ninguém, eu vi até no Rodrigo Dias que ele fez uma caixinha de Natal, eu gostei da ideia de ter repetido, só que eu não sei fazer aquele QR Code nos vídeos. Aí eu falo para vocês, né? Por favor, colabore com a caixinha de Natal do canal Cênio Flor. A gente tem 2 Pix, né? Eu fiz 2 Pix, um é com e-mail, outro o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade de digitar, como eu. Aí fica, por ter mal de parto, né? Fica um pouquinho melhor. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, os 2 Pix são do Banco PicPay, como eu tinha falado anteriormente. Por favor, colabore com o canal Cênio Flor. Deposite na nossa caixinha de Natal. Ajude o canal a tentar melhorar algumas coisinhas que a gente quer tentar mudar aqui. Eu conto com o apoio dos senhores. É a época do nascimento de Jesus Cristo. E espero contar com o apoio de todos vocês para a nossa caixinha de Natal. Um abraço a todos. Tenham uma boa terça-feira. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Se der tempo de eu ouvir falar mais alguma coisa, eu venho. Se não, até amanhã, se Deus quiser.